O coração dela disparou quando percebeu. O áudio íntimo não foi para a amiga, mas para o patrão viúvo. Horas depois ele a chamou, e uma proposta inesperada mudou tudo. Inscreva-se no canal e acompanhe como um deslize pode transformar destinos. O suor escorria pela testa de Lena enquanto ela passava o pano sobre a última estante de livros do escritório. A Fazenda Horizontes, uma das maiores produtoras de café do interior, estava silenciosa naquela tarde de quinta-feira. Os funcionários do campo já haviam terminado seus afazeres e o patrão Breno Voss participava de uma reunião na cidade. Lena Hollins, 25 anos, natural de Bambíria, pequena cidade a algumas horas dali, trabalhava como faxineira na sede da fazenda há apenas 3 meses. Seu rosto delicado emoldurado por cabelos castanhos cacheados, sempre voltado para baixo, raramente encarava alguém nos olhos, especialmente o dono da propriedade. Terminou de organizar os livros na prateleira e sentou-se por um momento na poltrona de couro do escritório, algo que jamais faria se houvesse alguém por perto. O cansaço pesava em seus ombros, junto com o silêncio da casa. Pegou o celular do bolso do uniforme e abriu o WhatsApp. Precisava falar com alguém, desabafar sobre o que estava acontecendo com ela. Clara vai me entender, pensou, procurando o contato da amiga de infância, a única pessoa em quem confiava plenamente. Com o dedo sobre o ícone de áudio, Lena respirou fundo e começou a gravar. Clara, você não vai acreditar. Tive aquele sonho de novo com o seu Breno. Sua voz saía entrecortada, um misto de vergonha e excitação ao relembrar. No sonho, ele me chamava no escritório igual a semana passada, quando precisou falar sobre a limpeza dos quartos de hóspedes. Mas dessa vez era diferente. Ele me olhava nos olhos, não do jeito sério de sempre. Era um olhar. Você sabe. Lena deu uma risada nervosa, sentindo o rosto queimar só de lembrar. No sonho, ele disse que percebia como eu evitava olhar para ele, como eu ficava nervosa quando ele estava por perto, e disse que também pensava em mim, que desde que me viu pela primeira vez, ela interrompeu a fala mordendo o lábio inferior. Meu Deus, que vergonha de te contar isso. Mas o sonho parecia tão real. Ele se aproximou de mim, tocou meu rosto e disse que sabia que eu nunca tinha estado com ninguém, que queria ser o primeiro. Lena suspirou, a respiração acelerando. Aí ele me beijou, Clara. Foi tão intenso que acordei assustada com o coração disparado. Imagina se alguém descobre que eu, uma simples faxineira, fico tendo esses sonhos com o patrão. O homem mais respeitado da região. Viúvo há 5 anos, 15 anos mais velho que eu. Todo mundo diz que ele nunca superou a morte da esposa, que por isso é tão fechado. Dizem até que prometeu a ela no leito que prometeu que jamais se envolveria com outra pessoa. E aqui estou eu, tendo sonhos indecentes com ele. Lena riu nervosamente, antes de continuar. Acho que é porque ontem, quando estava limpando o quarto dele, encontrei uma foto antiga. Ele sorria de um jeito que nunca vi pessoalmente. Fiquei imaginando como seria se ele sorrisse assim para mim algum dia. Ai, Clara, eu sei que é loucura. Que ele nunca vai me enxergar como mulher, só como a funcionária quietinha que limpa a casa. Mas não consigo controlar esses pensamentos. Lena ouviu um barulho distante e levantou-se rapidamente da poltrona. Preciso voltar ao trabalho antes que alguém me veja aqui. Depois te conto mais. Beijo. Com o coração acelerado, Lena encerrou a gravação. E sem perceber, na pressa de guardar o celular, seu dedo deslizou sobre a tela, selecionando não o contato de Clara, mas o número que havia salvado recentemente, Breno Patrão. A mensagem foi enviada instantaneamente. Ela guardou o telefone e voltou a limpar o escritório, sem perceber o erro fatal que acabara de cometer. 15 minutos depois, o celular vibrou no bolso do uniforme. Ao verificá-lo, o sangue gelou em suas veias. Na tela, sob o nome Breno Patrão, havia a confirmação que mudaria sua vida para sempre. Áudio ouvido. Seu corpo inteiro paralisou. A mente entrou em um turbilhão de pânico, enquanto tentava processar o que havia acontecido. Enviara para o próprio patrão a confissão mais íntima e vergonhosa possível. Cada palavra, cada suspiro, cada detalhe do sonho erótico que tivera com ele. Não havia como desfazer aquilo. Não havia como explicar. Não havia como continuar trabalhando naquela casa depois de tamanha humilhação. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lena enquanto ela tentava respirar. Pegou a vassoura
E continuou a limpar, agora de maneira mecânica e desesperada, como se pudesse varrer para longe a vergonha que sentia. Tenho que ir embora antes que ele volte. Vou deixar uma carta de demissão e nunca mais aparecer aqui. Pensou enquanto suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os instrumentos de limpeza. As horas seguintes foram uma tortura. Cada som de carro que passava na estrada próxima à fazenda parecia anunciar a chegada de Breno. Lena tentou ligar para Clara, mas a amiga não atendeu. Estava sozinha com seu erro, com sua vergonha, com seu desespero. Ao terminar a limpeza do último cômodo, Lena reuniu coragem para escrever uma carta rápida pedindo desculpas pelo comportamento inadequado e comunicando sua saída imediata do emprego. Colocou o papel sobre a mesa da cozinha, onde Dona Neuza, a governanta, encontraria na manhã seguinte. Estava prestes a sair pela porta dos fundos, com a pequena bolsa já preparada, quando ouviu o inconfundível som da caminhonete de Breno estacionando em frente à casa. Era tarde demais para fugir. O motor foi desligado e o silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelos passos firmes na varanda e pelo girar da chave na fechadura. Lena sentiu o corpo inteiro tremer. Não havia para onde correr. Não havia onde se esconder. Teria que enfrentá-lo. Breno entrou na casa com a expressão séria de sempre. Os olhos castanhos profundos, os cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, o corpo alto e forte moldado pelo trabalho na fazenda. Ao vê-la parada no corredor, ele parou. Seus olhares se encontraram pela primeira vez em meses. Lena, ele disse, sua voz grave preenchendo o ambiente. Preciso falar com você no escritório, agora. O tom não revelava irritação ou deboche, apenas a habitual seriedade. Lena sentiu as pernas fraquejarem, mas assentiu levemente com a cabeça. Seguiu-o pelo corredor, observando suas costas largas, sentindo cada passo como se caminhasse para sua própria execução. Ao entrarem no escritório, Breno fechou a porta. O silêncio entre eles era quase palpável. Lena mantinha os olhos fixos no chão, incapaz de encará-lo. Recebi seu áudio hoje à tarde, ele começou sem rodeios. Imagino que não tenha sido intencional. Lena sentiu o rosto arder de vergonha. As lágrimas ameaçavam voltar. Me desculpe, seu Breno. Ela gaguejou, a voz quase inaudível. Eu já estou de saída. Deixei minha carta de demissão na cozinha. Breno permaneceu em silêncio por alguns instantes, que pareceram uma eternidade. Então, para surpresa de Lena, ele soltou um longo suspiro. Não aceito sua demissão, disse finalmente. Lena levantou os olhos, confusa. O que ele queria dizer com aquilo? Seria algum tipo de punição? Obrigá-la a continuar trabalhando sob o peso daquela vergonha. Ouvi seu áudio várias vezes durante a viagem de volta. Continuou ele, desviando o olhar para a janela, onde o sol começava a se pôr. E percebi algo que venho ignorando há muito tempo. Lena sentiu o coração acelerar ainda mais. Não conseguia entender o que estava acontecendo. A reação de Breno era completamente diferente do que imaginara. Ele não estava furioso. Não a estava demitindo, não a estava humilhando. Parecia pensativo. O que o senhor quer dizer? E ela perguntou com um fio de voz, finalmente encontrando coragem para encará-lo. Breno se aproximou da janela, observando o horizonte mineiro, as plantações de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Seu império, construído com trabalho árduo e dedicação. Um império que, apesar de toda a sua grandeza, não conseguia preencher o vazio que carregava desde a partida de Elisa. Faz 5 anos que perdi minha esposa. Ele começou sem olhar para Lena. 5 anos que me transformei no homem que todos conhecem. Frio, distante, fechado em meu próprio mundo. A fazenda se tornou meu único objetivo, minha única razão para continuar. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, em um gesto que revelava uma vulnerabilidade que Lena jamais imaginara ver. Durante todo esse tempo, prometi a mim mesmo que nunca mais me permitiria sentir, que nunca mais olharia para outra mulher, que honraria a memória de Elisa, vivendo apenas para o trabalho. Breno virou-se finalmente para Lena, seus olhos encontrando os dela. Mas então você chegou, e algo mudou. Lena sentiu o ar faltar em seus pulmões. Estava sonhando novamente? Seria possível que Breno Voss, o fazendeiro mais respeitado e temido da região, o homem que todos acreditavam ter enterrado seu coração junto com a esposa, estivesse confessando ter sentimentos por ela? Eu não entendo, ela murmurou confusa.
Breno se aproximou, parando a poucos passos dela. Sua presença era imponente. Seu perfume masculino misturado ao cheiro da terra e do café inebriava os sentidos de Lena. No início tentei ignorar. Convenci-me de que era apenas impressão, que estava imaginando coisas. Afinal, o que eu, um homem de 40 anos marcado pela vida, poderia querer com uma jovem de 25, cheia de sonhos e possibilidades? Ele deu mais um passo em sua direção, mas então comecei a notar como você evitava meu olhar. Como corava quando eu entrava no cômodo onde estava trabalhando, como sua voz tremulava ao me responder. E me perguntei se seria possível... Lena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se seu sonho estivesse se materializando na sua frente, mas de uma forma ainda mais intensa, ainda mais real. Seu áudio confirmou o que eu suspeitava, continuou Breno. Mas preciso saber, Lena, o que você disse, o que você sente, é verdade? Ou foi apenas um sonho passageiro? Uma fantasia sem significado? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Lena sabia que sua resposta mudaria tudo, que não haveria volta depois daquele momento. Poderia mentir, dizer que foi apenas um sonho bobo sem importância. Poderia inventar uma desculpa qualquer e tentar salvar os restos de sua dignidade. Mas algo dentro dela, algo mais forte que o medo e a vergonha, a impulsionou para a verdade. É verdade, ela sussurrou, sentindo o corpo tremer com a confissão. Desde o primeiro dia que o vi, algo mudou dentro de mim também. Nunca tinha sentido isso antes por ninguém. As palavras saíam agora com mais facilidade, como se uma represa tivesse se rompido. Sei que é inapropriado, que sou apenas uma faxineira, que o senhor é meu patrão, que todos na cidade falariam. Breno a interrompeu, dando o último passo que os separava. Estavam agora a centímetros um do outro. Podiam sentir o calor que emanava de seus corpos, a respiração acelerada, o pulsar descompassado de seus corações. Não me importo com o que os outros pensam ou dizem. Passei anos demais vivendo para atender expectativas alheias, para manter uma imagem que não me pertence mais. Ele levantou a mão lentamente, hesitante como se pedisse permissão, e tocou o rosto de Lena. Ela fechou os olhos, sentindo o toque áspero e quente de seus dedos contra sua pele. Era real. Era mais do que qualquer sonho poderia ser. O que estou propondo, Lena, não é um relacionamento convencional. Não posso prometer que será fácil. Há muitos obstáculos, muitas pessoas que não entenderão, que tentarão nos separar. Os dedos de Breno traçavam o contorno do rosto dela, descendo até seu queixo, erguendo-o levemente. Mas se você estiver disposta a enfrentar tudo isso comigo, se você realmente sentir o mesmo que eu... Ele não terminou a frase. Não precisava. Seus olhos transmitiam o que palavras não conseguiriam expressar. Lena sentiu uma coragem que não sabia possuir emergir de dentro dela. Naquele momento, não era mais a jovem tímida e insegura, a faxineira que mal ousava levantar os olhos. Era uma mulher que, pela primeira vez na vida, sabia exatamente o que queria. Estou disposta, ela respondeu, sua voz firme e decidida. Foi o suficiente. Breno aproximou seus lábios dos dela em um beijo contido, quase casto, mas carregado de promessas e possibilidades. Quando se afastaram, ambos sabiam que não havia mais volta, que acabavam de iniciar uma jornada que transformaria suas vidas para sempre. O momento foi interrompido pelo som do telefone de Breno. Ele hesitou, claramente relutante em quebrar a conexão entre eles, mas o toque insistente exigia atenção. Preciso atender, ele disse, afastando-se com visível esforço. É meu irmão, Roberto. Estávamos discutindo alguns assuntos da fazenda hoje na cidade. Lena assentiu, ainda tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Enquanto Breno atendia a ligação em um tom profissional, voltando momentaneamente a ser o fazendeiro sério e controlado, ela observou o escritório ao redor. Os livros que havia organizado mais cedo, os papéis sobre a mesa, a foto de Breno com Elisa em um porta-retratos de prata. A realidade do que estavam começando a atingiu com força total. Não era apenas um romance proibido entre patrão e empregada. Era uma história que envolveria toda a comunidade. Familiares, amigos, funcionários da fazenda. Pessoas que tinham visto Breno e Elisa como o casal perfeito, que acompanharam o sofrimento dele após perdê-la, que respeitavam sua devoção à memória dela. Como reagiriam ao vê-lo com uma mulher 15 anos mais jovem,
sem educação formal, sem posição social, sem nada a oferecer além de seus sentimentos. Breno encerrou a ligação e voltou sua atenção para Lena, percebendo imediatamente a mudança em sua expressão. "O que foi?" perguntou, aproximando-se novamente. Lena olhou para a foto no porta-retratos. "Ela era linda", disse simplesmente. Breno seguiu seu olhar e um sorriso melancólico surgiu em seus lábios. "Sim, ela era", concordou. "Elisa foi parte importante da minha vida por muitos anos. Nunca vou negar isso. Nunca vou fingir que não a amei." Ele pegou o porta-retratos e o observou por alguns instantes antes de colocá-lo de volta na mesa. "Mas aprender a viver sem ela me ensinou que o coração humano tem uma capacidade incrível de se reinventar, de encontrar novos caminhos, novos sentimentos." Seus olhos voltaram a encontrar os de Lena. "Não estou traindo sua memória ao me permitir sentir novamente. Estou honrando a vida que ela sempre quis que eu tivesse, mesmo sem ela." As palavras de Breno tocaram Lena profundamente. Havia sinceridade nelas, uma compreensão madura do que significava amar e perder, e ainda assim encontrar coragem para amar de novo. "Tenho medo", ela confessou. "Medo de não ser suficiente, de não estar à altura do que todos esperam de alguém ao seu lado." Breno pegou suas mãos entre as dele. Eram mãos de trabalhador, calejadas pelo tempo na fazenda, contrastando com as dela pequenas e suaves apesar do trabalho doméstico. "Não quero que você seja como Elisa ou como qualquer outra pessoa. Quero você, Lena, exatamente como é." Ele beijou suas mãos com reverência. "E quanto aos outros, terão que se acostumar. Esta é minha vida, minha escolha, e escolho você." O som de passos no corredor os fez se afastarem rapidamente. A porta do escritório se abriu e Dona Neuza, a governanta que trabalhava na fazenda há décadas, entrou sem bater, como era seu costume. Parou ao ver Lena ali, claramente surpresa com a cena. "Desculpe, seu Breno, não sabia que estava ocupado", disse, seus olhos perspicazes analisando a situação, captando o clima de intimidade que pairava no ar. "Só vim avisar que o jantar está pronto." Breno manteve a compostura, embora um leve rubor tivesse surgido em seu rosto. "Obrigado, Neuza. Estarei lá em alguns minutos." A governanta assentiu, lançando um olhar intrigado para Lena antes de sair, fechando a porta atrás de si. O silêncio voltou a reinar no escritório, agora carregado de tensão. "Ela desconfiou", murmurou Lena, sentindo o pânico crescer. "E se ela contar para alguém? E se..." Breno a interrompeu com um gesto suave. "Neuza está comigo há mais de 20 anos. É discreta e leal. Não dirá nada a ninguém sem falar comigo primeiro." Ele suspirou. "Mas isso é apenas o começo, Lena. Se realmente quisermos seguir em frente, teremos que enfrentar muito mais do que olhares curiosos." Lena sabia que ele estava certo. O caminho que haviam escolhido não seria fácil. Haveria julgamentos, críticas, talvez até rejeição. Mas ao olhar para Breno, ao lembrar do toque de seus lábios, da sensação de seus dedos contra sua pele, soube que valia a pena correr o risco. "Estou pronta", ela disse, encontrando em si mesma uma força que não sabia possuir. "Por você estou pronta para enfrentar o que for preciso." Breno sorriu, um sorriso genuíno, que transformou seu rosto sério em algo luminoso e cheio de vida. Era o sorriso que Lena havia visto apenas na foto antiga. O sorriso que havia desejado secretamente que um dia fosse dirigido a ela. E agora era. "Vamos com calma", ele disse, recuperando um pouco da compostura. "Um passo de cada vez. Por enquanto, manteremos isso entre nós. Precisamos nos conhecer melhor, entender o que realmente estamos sentindo antes de enfrentar o mundo." Lena concordou. Era sensato, era prudente. Mas uma parte dela, a parte que havia sonhado com ele noite após noite, que havia guardado seus sentimentos em segredo por tanto tempo, queria gritar para o mundo que Breno Voss a havia escolhido. Que, contra todas as probabilidades, ele a via como ela sempre sonhou ser vista. "Jante comigo hoje", convidou Breno, pegando-a de surpresa. "Não na mesa principal, não ainda. Mas podemos jantar aqui no escritório, conversar, nos conhecer melhor." A proposta fez o coração de Lena acelerar novamente. Era um pequeno passo, mas significativo. "Eu adoraria", respondeu sem conseguir conter o sorriso que iluminou seu rosto. Breno assentiu, satisfeito. "Vou pedir a Neuza que prepare algo para nós dois. Enquanto isso..."
Ele hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Enquanto isso, quero que você pense bem no que está acontecendo. No que estamos iniciando, quero ter certeza de que é realmente o que você deseja, Lena. Porque uma vez que dermos o próximo passo, não haverá volta. 3 semanas se passaram desde aquela noite no escritório. 3 semanas de olhares furtivos, toques discretos quando ninguém estava por perto, conversas noturnas que se estendiam até a madrugada. Breno e Lena construíam dia após dia uma conexão que ia muito além da atração física. Descobriam-se, surpreendiam-se, encantavam-se com as diferenças e semelhanças que existiam entre eles. Para manter as aparências, Lena continuava exercendo suas funções de faxineira durante o dia. Breno seguia sua rotina na administração da fazenda. Aos olhos dos funcionários, nada havia mudado. Mas à noite, quando a casa adormecia, encontravam-se no escritório ou na varanda dos fundos, longe de olhares curiosos. Conversavam sobre sonhos, medos e esperanças. Breno contava sobre sua infância na fazenda, sobre como aprendera o negócio com o pai, sobre seus anos de estudo em São Paulo e o retorno às raízes quando a saúde do patriarca começou a falhar. Lena falava sobre sua vida simples em Bambiria, sobre a mãe que partira cedo, sobre o pai que criara sozinho 3 filhas com dificuldade, sobre o sonho de um dia poder estudar e se tornar professora. Em uma dessas noites, sentados na varanda sob um céu estrelado típico do interior mineiro, Breno surpreendeu Lena com uma pergunta inesperada. Você ainda quer estudar? Realizar seu sonho de ser professora? Lena, que descansava a cabeça no ombro dele, ergueu-se para encará-lo. Claro que sim. Mas é difícil. Precisaria voltar para a escola, fazer o supletivo, depois faculdade. São anos de estudo, e eu preciso trabalhar para me sustentar. Breno pegou sua mão, acariciando-a lentamente. E se eu ajudasse? Há uma faculdade em Patos de Minas, a menos de 1 hora daqui. Poderíamos arranjar para você estudar lá, continuar morando aqui. Lena sentiu o coração acelerar com a proposta. Era tudo o que sempre sonhara. Educação, oportunidade, um futuro diferente do que fora destinado a garotas como ela, de família humilde do interior. Mas, ao mesmo tempo, a ideia a incomodava profundamente. Eu não quero que você pague meus estudos, Breno. Não quero ser sua protegida. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de significados não ditos. Breno entendeu imediatamente. Não é isso que estou propondo, Lena. Não quero comprar seu afeto ou sua companhia. Quero ajudar porque me importo com você, com seus sonhos. Ele suspirou buscando as palavras certas. Pense nisso como um investimento no seu futuro. Um futuro que espero possamos construir juntos. A sinceridade na voz dele era inegável, mas Lena ainda hesitava. Toda a sua vida, havia lutado para ser independente, para não dever nada a ninguém. A ideia de aceitar ajuda financeira, mesmo de alguém que amava, a deixava desconfortável. Preciso pensar. Ela respondeu finalmente. É uma decisão importante. Breno assentiu, respeitando seu espaço. Era uma das qualidades que Lena mais admirava nele. Nunca a pressionava, nunca tentava impor sua vontade. Mesmo sendo um homem acostumado a dar ordens, a ser obedecido sem questionamentos, com ela era diferente. Respeitava suas opiniões, valorizava seus pensamentos, tratava-a como igual. A conversa foi interrompida pelo som de um carro se aproximando pela estrada de terra que levava à sede da fazenda. Não eram comuns visitas àquela hora da noite. Breno franziu o senho, levantando-se para ver quem chegava. Os faróis iluminaram a varanda, cegando-os momentaneamente. É Roberto, disse Breno, reconhecendo a SUV do irmão. O que ele faz aqui a esta hora? Lena levantou-se rapidamente, ajeitando o vestido simples que usava. Preciso ir. Não quero que ele me veja aqui com você. Breno segurou seu braço gentilmente. Não precisa se esconder. Roberto é meu irmão, precisará saber sobre nós eventualmente. Mas Lena já havia se afastado, entrando na casa pelos fundos. Ainda não estou pronta, murmurou antes de desaparecer no corredor que levava ao alojamento dos funcionários. Breno suspirou, frustrado com a interrupção, mas entendendo o receio de Lena, caminhou até a frente da casa para receber o irmão. Roberto Voss, 3 anos mais novo que Breno, era seu oposto em quase todos os aspectos. Enquanto Breno preferia a vida simples do campo, Roberto era um homem urbano, sofisticado.
que dividia seu tempo entre Belo Horizonte e São Paulo. Administrava a parte financeira dos negócios da família, lidando com bancos, investidores e a comercialização do café produzido na fazenda. A que devo a honra desta visita a estas horas? Perguntou Breno, enquanto o irmão descia do carro. Roberto, vestindo um terno caro mesmo àquela hora da noite, abraçou o irmão com afeto genuíno. Precisava falar com você pessoalmente. Temos uma proposta de compra para a fazenda. A notícia pegou Breno de surpresa. Compra? Quem estaria interessado em comprar Horizontes? Roberto sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Um grupo do Sul. Estão oferecendo muito dinheiro, Breno. Mais do que jamais imaginamos receber por esta propriedade. Entraram na casa, dirigindo-se ao escritório. Breno ofereceu uma dose de uísque ao irmão, que aceitou prontamente. Já não estou interessado em vender, disse Breno simplesmente servindo as bebidas. Horizontes não é apenas um negócio para mim. É nosso legado, nossa história. Roberto suspirou, girando o líquido âmbar no copo. Sabia que diria isso. Sempre foi o sentimental da família. Tomou um gole antes de continuar. Mas pense bem, Breno. Com o dinheiro da venda, poderíamos diversificar nossos investimentos, reduzir riscos. O mercado de café está volátil. As mudanças climáticas afetando as safras, não seria prudente colocar todos os ovos na mesma cesta. Breno ouvia em silêncio, conhecendo bem os argumentos do irmão. Não era a primeira vez que tinham essa discussão. Roberto sempre fora mais ambicioso, sempre buscando expandir os negócios, assumir riscos calculados. Breno, por outro lado, valorizava a estabilidade, a tradição, a conexão com a terra que seus antepassados haviam cultivado por gerações. Minha resposta continua sendo não, disse finalmente. Horizontes não está à venda. Roberto parecia prestes a argumentar mais, mas algo chamou sua atenção. Um lenço feminino sobre o sofá do escritório. Delicado, com bordados simples nas extremidades. Claramente não pertencia à falecida Elisa, cujo gosto era mais sofisticado. Você tem visita? Perguntou pegando o lenço. Breno sentiu um frio na espinha. Era de Lena. Havia esquecido ali na noite anterior quando conversavam sobre livros e sonhos. Não é nada, disse tentando soar casual enquanto pegava o lenço das mãos do irmão. Mas Roberto não era facilmente enganado. Seus olhos astutos estudaram o irmão com intensidade. Breno Voss, você está escondendo algo de mim? Ou melhor, alguém. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Depois de 5 anos, finalmente decidiu seguir em frente. Quem é ela? Alguém da cidade? Alguma viúva respeitável que mamãe aprovaria? O tom jocoso do irmão irritou Breno. Roberto sempre fora assim, tratando relacionamentos como transações, vendo as pessoas por seu valor social ou financeiro. Não é da sua conta, Roberto, respondeu secamente, guardando o lenço no bolso. Roberto ergueu as sobrancelhas, surpreso com a reação defensiva. Ora, parece que toquei em um ponto sensível. Agora estou realmente curioso. Aproximou-se do irmão, estudando-o com interesse renovado. Quem é ela, Breno? Por que tanto mistério? Breno respirou fundo, tentando controlar a irritação. Conhecia o irmão bem demais para saber que ele não desistiria facilmente. É complicado, disse finalmente. Estamos nos conhecendo, é tudo muito recente. Roberto sorriu, divertindo-se com o desconforto do irmão mais velho. Complicado? Isso significa que ela não é o tipo de mulher que a sociedade esperaria ver ao lado do respeitável Breno Voss. Interessante. Muito interessante. Terminou sua bebida em um gole só. Bem, enquanto você se diverte com seu romance secreto, pense na proposta. Os investidores querem uma resposta em 2 semanas. Dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. E Breno, seja quem for esta mulher, espero que valha a pena. Você merece ser feliz depois de tudo o que passou. Com essas palavras, saiu, deixando Breno sozinho com seus pensamentos. Do lado de fora do escritório, escondida no corredor escuro, Lena havia ouvido toda a conversa, não intencionalmente. Tinha voltado para recuperar seu lenço, temendo que alguém o encontrasse e fizesse perguntas. Mas ao ouvir as vozes dos irmãos, parou, incapaz de se afastar. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente. O tipo de mulher que a sociedade esperaria. Não, ela definitivamente não era. Sem educação formal, sem família influente, sem refinamento ou sofisticação. Apenas uma garota simples do interior,
filha de trabalhador rural que limpava casas para sobreviver. Como poderia estar à altura de um homem como Breno Voss? Como poderia sequer sonhar em fazer parte de seu mundo? Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto voltava para seu quarto, no alojamento dos funcionários. Talvez estivesse cometendo um erro, talvez estivesse se iludindo, acreditando em um conto de fadas que nunca se realizaria. Talvez fosse melhor terminar tudo agora, antes que ambos se machucassem ainda mais. Na manhã seguinte, Lena evitou Breno. Concentrou-se em suas tarefas, mantendo-se ocupada em áreas da casa onde sabia que ele não estaria. Quando inevitavelmente se cruzaram no corredor, ela baixou os olhos, murmurou um bom dia, patrão, formal, e seguiu seu caminho rapidamente. Breno notou a mudança imediatamente. Esperou até o final do dia, quando todos os outros funcionários já haviam se recolhido para procurá-la. Encontrou-a na lavanderia, organizando lençóis recém-passados. O que aconteceu? Perguntou diretamente, fechando a porta atrás de si. Por que está me evitando? Lena continuou dobrando os lençóis sem encará-lo. Não estou evitando. Apenas fazendo meu trabalho como deve ser. Sua voz soava distante, quase fria. Breno se aproximou, tocando seu braço gentilmente. O contato fez Lena estremecer, mas ela se afastou, criando distância entre eles. Ouvi sua conversa com seu irmão ontem à noite, confessou finalmente. Não intencionalmente, eu só queria recuperar meu lenço, mas... Breno entendeu imediatamente. O que Roberto disse te incomodou. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Lena assentiu, finalmente encontrando coragem para encará-lo. Ele está certo, não estou? Não sou o tipo de mulher que deveria estar ao seu lado. Não pertenço ao seu mundo, Breno. As palavras saíam com dificuldade, cada uma delas rasgando seu coração. Roberto não sabe do que está falando, respondeu Breno, sua voz firme. Ele vive em um mundo de aparências, de status social, de conexões estratégicas. Nunca entendeu o que realmente importa. Aproximou-se novamente, desta vez segurando ambas as mãos de Lena entre as suas. O que sinto por você é real, Lena. Mais real do que qualquer coisa que senti em muito tempo. Não vou deixar que a opinião dos outros, nem mesmo do meu irmão, defina quem devo amar. A palavra amar pairou entre eles, dita pela primeira vez. Lena sentiu o coração falhar uma batida. Era isso, então? Amor? O sentimento que crescia dentro dela, que a consumia dia e noite, que a fazia sonhar e temer ao mesmo tempo. Tenho medo, confessou, sua voz quase um sussurro. Medo de não ser suficiente, de te decepcionar, de fazer você se arrepender. Breno a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. O calor de seu corpo, o cheiro familiar de sua pele, a firmeza de seu abraço, tudo conspirava para derrubar as defesas que Lena tentava construir. A única coisa que me faria me arrepender seria deixar você ir por medo do que os outros possam pensar ou dizer, murmurou contra seus cabelos. Não me importo com status social, com educação formal, com nada disso. Me importo com você, Lena, com seu coração, sua alma, sua essência. Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, e se precisar provar isso todos os dias, pelo resto da minha vida. É exatamente o que farei. As palavras dele derreteram as últimas resistências de Lena. Como poderia lutar contra o que sentia quando cada fibra de seu ser ansiava por estar com ele? Quando cada momento longe parecia uma eternidade de vazio e solidão. Eu te amo, disse simplesmente, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse contê-las. Era a primeira vez que dizia isso a um homem. A primeira vez que permitia que seu coração falasse mais alto que seus medos. Breno sorriu. Um sorriso que iluminou seus olhos e transformou seu rosto geralmente sério. Eu também te amo, Lena. Mais do que imaginei ser possível amar alguém novamente. E então a beijou. Um beijo diferente dos anteriores. Não mais contido ou hesitante, mas profundo. Apaixonado, quase desesperado. Um beijo que selava uma promessa silenciosa entre eles. Enfrentariam o mundo juntos, acontecesse o que acontecesse. O sol ainda não havia nascido quando Lena acordou naquela manhã de domingo. Ao seu lado, Breno dormia profundamente, o rosto relaxado, sem as linhas de preocupação que habitualmente o marcavam durante o dia. Ela observou-o por alguns momentos, ainda maravilhada com a realidade que vivia. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado completamente. Já não dormia mais no alojamento dos funcionários,
mas no quarto principal, ao lado de Breno. Já não era mais vista como a faxineira tímida, mas como a companheira do dono da fazenda. A transição não fora fácil. Quando Breno anunciou seu relacionamento aos funcionários, houve surpresa, incredulidade e, em alguns casos, desaprovação silenciosa. Dona Neuza, inicialmente chocada, acabou aceitando a situação com resignação pragmática. O coração tem razões que a própria razão desconhece, dissera a governanta, citando uma frase que Lena não conhecia, mas que soava como sabedoria antiga. Os demais funcionários seguiram o exemplo de Neuza, adaptando-se à nova dinâmica por respeito ao patrão, se não por apoio genuíno ao relacionamento. Mas fora dos limites da fazenda, as coisas eram diferentes. Na pequena cidade próxima, onde Breno era uma figura respeitada, e Lena ocasionalmente ia fazer compras, os olhares e cochichos a seguiam por onde passava. A faxineira que enfeitiçou o viúvo, a aproveitadora, a caçadora de fortuna. Esses eram alguns dos apelidos que chegaram aos seus ouvidos. Lena tentava ignorar, concentrando-se na felicidade que encontrara com Breno, mas era impossível não se sentir ferida pelas palavras cruéis. Cuidadosamente, para não acordá-lo, Lena levantou-se da cama e vestiu o roupão de seda que Breno lhe dera de presente. Era um luxo ao qual ainda não estava acostumada, assim como os vestidos novos, os sapatos finos, as joias delicadas que ele insistia em lhe dar. Você merece tudo de melhor, dizia sempre que ela protestava contra os presentes caros. Dirigiu-se à varanda do quarto, abrindo as portas de vidro silenciosamente. O ar fresco da madrugada mineira a recebeu, carregado com o cheiro de terra úmida e café. Ao longe, podia ver os primeiros trabalhadores se dirigindo às plantações, pequenas silhuetas contra o horizonte que começava a clarear. Era uma vida que jamais imaginara para si, uma vida de conforto, de amor, de possibilidades. E, no entanto, uma vida ainda repleta de incertezas e desafios. O maior deles, sem dúvida, era Roberto. O irmão de Breno não escondia sua desaprovação ao relacionamento. Desde que descobrira sobre Lena, fazia visitas mais frequentes à fazenda, sempre com alguma urgência nos negócios que requeria a atenção do irmão. Nas raras ocasiões em que se dirigia a Lena, era com uma polidez gelada que mal disfarçava seu desdém. Ele só precisa de tempo para se acostumar, dizia Breno, sempre otimista. Mas Lena sabia, no fundo, que não era apenas uma questão de tempo. Para homens como Roberto, ela sempre seria a intrusa, a oportunista, a mancha na reputação imaculada da família Voss. E então havia Clara, sua amiga de infância, para quem o áudio fatídico deveria ter sido enviado. Quando finalmente conseguira contar a ela sobre tudo o que acontecera, a reação de Clara fora mista. Alegria sincera pela felicidade da amiga, mas também preocupação genuína. Tenha cuidado, Lu, advertira. Homens ricos como ele estão acostumados a conseguir o que querem. E quando se cansam, deixara a frase inacabada, mas o significado estava claro. Lena afastou esses pensamentos sombrios, focando-se no nascer do sol que começava a pintar o céu de tons alaranjados. Não permitiria que dúvidas e medos arruinassem o que havia construído com Breno. O que tinham era real, profundo, verdadeiro. Nada nem ninguém poderia mudar isso. Acordou cedo. A voz de Breno a sobressaltou. Ele estava parado à porta da varanda, os cabelos despenteados, o rosto ainda marcado pelo sono. Mesmo assim, era o homem mais bonito que Lena já vira. Não consegui dormir mais, respondeu com um sorriso, estendendo a mão para ele. Breno aceitou o convite, juntando-se a ela na varanda, envolvendo-a em seus braços por trás, ambos contemplando o nascer do sol. No que estava pensando? Parecia tão séria. Lena hesitou. Não queria preocupá-lo com suas inseguranças, com os olhares e cochichos que suportava sempre que ia à cidade. Breno tinha preocupações suficientes com a fazenda, com os negócios, com as constantes pressões de Roberto para vender a propriedade. Nada importante, respondeu finalmente, só apreciando a vista. É linda. Breno a conhecia bem demais para acreditar na resposta evasiva. Virou-a gentilmente para encará-lo. Lena não precisa esconder nada de mim. Seja o que for, podemos enfrentar juntos. A sinceridade nos olhos dele deu a Lena coragem para falar. É só que, às vezes me pergunto se não estou complicando sua vida.
Se não seria mais fácil para você se... Breno a interrompeu com um beijo suave. Não existe mais fácil sem você, disse simplesmente quando se separaram. Você não complica minha vida, Lena. Você a completa. As palavras dele aqueceram o coração de Lena, afastando temporariamente as dúvidas que a atormentavam. Era isso que Breno sempre fazia. Com poucas palavras, com gestos simples, lembrava-a de que o que sentiam um pelo outro estava acima de qualquer obstáculo. O momento de intimidade foi interrompido pelo som do telefone de Breno tocando dentro do quarto. Ele suspirou, visivelmente contrariado com a interrupção. Deve ser importante para ligarem a esta hora em um domingo, disse, afastando-se relutantemente para atender. Lena permaneceu na varanda, observando os tons alaranjados e rosados que agora dominavam completamente o céu. Podia ouvir a voz de Breno ao fundo, primeiro calma, depois tensionando-se gradualmente. Quando ele voltou à varanda, seu rosto havia retomado a expressão séria e preocupada que Lena tanto se esforçava para suavizar. Era Roberto, explicou passando a mão pelos cabelos em um gesto que Lena já identificava como sinal de estresse. Ele está vindo para cá, com nossos advogados e os representantes do grupo interessado em comprar a fazenda. Lena sentiu um aperto no peito. Hoje, domingo, Breno assentiu, a frustração evidente em cada linha de seu rosto. Aparentemente, os investidores estão com pressa. Roberto conseguiu convencê-los a aumentar substancialmente a oferta e quer fechar o negócio o quanto antes. Mas você já disse que não quer vender, lembrou Lena, confusa com a insistência de Roberto. Breno hesitou por um momento antes de responder. A questão é mais complicada do que parece. Horizontes não pertence apenas a mim. É um bem da família, dividido entre Roberto e eu após o falecimento dos nossos pais. Tecnicamente, ele tem tanto direito quanto eu de decidir o destino da propriedade. A revelação pegou Lena de surpresa. Em todos os seus meses na fazenda, em todas as conversas com Breno, ele sempre falara de Horizontes como se fosse exclusivamente sua. A ideia de que Roberto pudesse ter algum poder de decisão sobre o lugar que ela agora considerava seu lar era perturbadora. E o que isso significa exatamente? Perguntou, tentando manter a voz firme apesar do medo crescente. Breno voltou a abraçá-la, como se sentisse sua necessidade de segurança, de solidez em meio à incerteza repentina. Significa que teremos uma longa e difícil reunião hoje. Roberto pode tentar me pressionar, mas no fim, precisamos de consenso para qualquer decisão importante como esta. Que não vou ceder, Lena. Esta terra, esta fazenda, é mais do que um investimento para mim. É minha vida, meu legado, nosso futuro. O nosso, na frase dele, acalmou um pouco os temores de Lena. Sim, era o futuro deles que estava em jogo. Um futuro que haviam apenas começado a construir juntos. Não permitiria que Roberto ou qualquer outra pessoa destruísse isso. Estarei ao seu lado, disse com firmeza recém-descoberta. Seja qual for a decisão que precisar tomar. Breno sorriu, beijando-a na testa com ternura. Sei que estará. E isso me dá mais força do que você imagina. Algumas horas depois, os carros começaram a chegar. Primeiro, a SUV de Roberto, seguida por 2 veículos luxuosos que Lena nunca havia visto antes. Do primeiro, saíram 2 homens de terno carregando pastas de couro, claramente os advogados mencionados por Breno. Do segundo, emergiu um homem mais velho, de cabelos grisalhos e postura imponente, acompanhado por uma mulher elegante, de aproximadamente a mesma idade. Lena observava pela janela do quarto, tendo decidido manter-se afastada da reunião. Não por covardia, mas por estratégia. Sabia que sua presença apenas irritaria Roberto e poderia prejudicar a posição de Breno. É melhor eu ficar discreta hoje, dissera a ele enquanto se vestia. Você precisa se concentrar na negociação, não se preocupar com as reações deles a mim. Breno protestara inicialmente, insistindo que ela tinha todo o direito de estar presente, que era parte de sua vida agora. Mas Lena fora firme. Haverá tempo para enfrentá-los diretamente. Hoje não é esse dia. Relutantemente ele concordara. Agora, enquanto os via se dirigirem à casa principal, Lena sentia uma mistura de apreensão e determinação. Apreensão pelo futuro incerto, pela ameaça que pairava sobre o lar que havia encontrado. Determinação em lutar pelo que construíra com Breno, pelo amor que haviam encontrado contra todas as probabilidades.
Vestiu-se com cuidado, escolhendo um dos vestidos mais simples que Breno lhe dera. Nada ostentoso, nada que pudesse ser interpretado como uma tentativa de ostentar sua nova posição. Prendeu os cabelos em um coque discreto, aplicou maquiagem mínima. Queria estar preparada para o caso de ser chamada, para o caso de Breno precisar dela, mesmo que apenas como apoio silencioso. Quando desceu as escadas, podia ouvir vozes vindas do escritório. A porta estava fechada, mas mesmo assim conseguia distinguir o tom exaltado de Roberto, contrastando com a voz calma e firme de Breno. Os outros participantes falavam em tons mais baixos, impossíveis de discernir. Lena dirigiu-se à cozinha, onde Dona Neuza preparava café e petiscos para servir aos visitantes. A governanta ergueu os olhos quando ela entrou, seu olhar avaliando Lena de cima a baixo. Café? Ofereceu surpreendentemente gentil. Lena assentiu, agradecida pela normalidade do gesto em meio ao caos emocional que sentia. Obrigada, Dona Neuza. Sentou-se à mesa da cozinha, aceitando a xícara fumegante que a governanta lhe oferecia. Por alguns momentos, ficaram em silêncio. Apenas o som do relógio na parede e das vozes distantes preenchendo o ambiente. Ele não vai vender, disse Dona Neuza finalmente, como se lesse os pensamentos de Lena. Conheço Breno desde que era um menino. Quando coloca algo na cabeça, ninguém o faz mudar de ideia. Lena olhou para a governanta com surpresa. Era a primeira vez que Dona Neuza se dirigia a ela de forma tão direta, quase amigável. Roberto parece bastante determinado, respondeu cautelosamente. Dona Neuza bufou, um som que misturava desdém e resignação. Roberto sempre foi assim. Impulsivo, ambicioso, mas no fundo respeita o irmão mais do que jamais admitiria. Fez uma pausa, olhando diretamente para Lena. Assim como respeita a mulher que finalmente trouxe Breno de volta à vida. As palavras pegaram Lena completamente desprevenida. Desde o início de seu relacionamento com Breno, Dona Neuza havia sido cordial, mas distante. Nunca hostil, mas também nunca verdadeiramente acolhedora. Esta era a primeira indicação de que a governanta não apenas aceitava, mas talvez até aprovasse o relacionamento deles. Eu não sabia que pensava assim, disse Lena emocionada. Dona Neuza deu de ombros, voltando sua atenção para os petiscos que arrumava em uma bandeja. Observo muito e falo pouco. Vi como ele mudou desde que você entrou em sua vida, como voltou a sorrir, a ter esperança. Lançou a Lena um olhar penetrante. E vi como você o ama de verdade, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Lena. Em um mundo onde todos pareciam julgar seus motivos, onde era constantemente vista como oportunista ou interesseira, ter alguém como Dona Neuza, reconhecendo a sinceridade de seus sentimentos, era um bálsamo para sua alma. Obrigada, murmurou sem conseguir dizer mais. Não havia necessidade. Dona Neuza assentiu, compreendendo. O momento foi interrompido pelo som da porta do escritório, sendo aberta com força. Vozes exaltadas ecoaram pelo corredor, com a de Roberto se sobressaindo. Você está sendo irracional, Breno. Esta é a oportunidade de nossas vidas. Minha resposta continua sendo não, Roberto. E se continuar pressionando, pedirei aos advogados que iniciem o processo para dividir oficialmente a propriedade. Você fica com sua parte em dinheiro, eu fico com a terra. A ameaça de Breno silenciou momentaneamente o irmão. Lena e Dona Neuza trocaram olhares preocupados. A governanta rapidamente pegou a bandeja com café e petiscos, dirigindo-se ao escritório para oferecer um interlúdio na discussão acalorada. Lena permaneceu na cozinha, o coração batendo forte contra o peito. A situação parecia estar escalando para um confronto direto entre os irmãos, algo que Breno sempre tentara evitar. Minutos depois, para sua surpresa, Roberto apareceu na porta da cozinha. Parecia furioso, o rosto vermelho contrastando com o terno impecável. Ao vê-la, sua expressão endureceu ainda mais. Então é por isso, disse, sua voz carregada de desprezo. É por causa dela que você está jogando fora o futuro da nossa família. Lena levantou-se, enfrentando o olhar acusador de Roberto com uma dignidade que não sabia possuir. O que acontece entre seu irmão e eu não tem nada a ver com os negócios da família, respondeu calmamente. Roberto riu, um som sem humor carregado de amargura. Não seja ingênua. Tem tudo a ver. Breno não está pensando racionalmente desde que você entrou na vida dele.
Está tomando decisões baseadas em sentimentalismo. Ele cuspiu a última palavra como se fosse uma ofensa. Ou talvez, continuou aproximando-se perigosamente, seja exatamente o que você quer. A fazenda inteira para vocês dois, não é? A camponesa que virou princesa, a Cinderela do século XXI. O insulto atingiu Lena como um tapa, mas ela manteve-se firme. Não sabe nada sobre mim ou sobre o que quero. Sei o suficiente, retrucou Roberto. Vi dezenas como você antes. Garotas bonitas e pobres que veem homens como meu irmão como bilhetes premiados para uma vida melhor. Deu outro passo em sua direção. Quanto quer para sair da vida dele? Nome seu preço. A proposta era tão absurda, tão ofensiva, que por um momento Lena não conseguiu responder. Apenas encarou Roberto, incrédula com a audácia, com a baixeza do homem à sua frente. Roberto! A voz de Breno trovejou da porta da cozinha. Ele estava parado ali, o rosto uma máscara de fúria contida, os punhos cerrados ao lado do corpo. Saia da minha casa, agora. Roberto virou-se para enfrentar o irmão sem arrependimento visível pelo que acabara de fazer. Isso não acabou, Breno. Não vou desistir da venda só porque você está cego por uma... Não termine essa frase, interrompeu Breno, sua voz perigosamente baixa. Não se atreva a insultá-la novamente. Saia antes que eu faça algo de que ambos nos arrependeremos. Os dois irmãos se encararam em um impasse tenso, anos de respeito mútuo e afeto fraternal, temporariamente esquecidos em meio à raiva e ao ressentimento. Por um momento, Lena temeu que chegassem às vias de fato. Mas então Roberto recuou, ajustando a gravata em um gesto de compostura forçada. Os advogados e eu estaremos em contato, disse friamente. Pense bem no que está fazendo, Breno. Algumas decisões não podem ser desfeitas. Com essas palavras, saiu da cozinha, seus passos firmes ecoando pelo corredor até a porta da frente. Segundos depois, ouviram o motor de seu carro sendo ligado, os pneus cantando no cascalho do caminho enquanto se afastava. O silêncio que se seguiu à saída de Roberto era pesado, quase palpável. Breno permaneceu na porta da cozinha, o corpo ainda tenso com a raiva contida, os olhos fixos no lugar onde o irmão estivera momentos antes. Lena não sabia o que dizer, o que fazer. A proposta insultuosa de Roberto ainda ecoava em sua mente, aumentando as inseguranças que tanto se esforçava para manter sob controle. Os outros já foram? Perguntou finalmente, buscando quebrar o silêncio sufocante. Breno assentiu, desviando o olhar para ela. A fúria em seus olhos foi gradualmente substituída por preocupação e algo que parecia... culpa? Sim. Pedi que os advogados remarcassem para outro dia. Precisamos de tempo para pensar com clareza. Aproximou-se de Lena, tomando suas mãos entre as dele. Me desculpe pelo que aconteceu. Pelo que Roberto disse. Ele não tinha o direito. Lena apertou suas mãos, interrompendo-o. Não precisa se desculpar por ele. Roberto é um adulto, responsável por suas próprias palavras e ações. Forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Além disso, não é como se ele tivesse dito algo que outros não pensam. Só teve a coragem de verbalizar. A tristeza na voz dela fez Breno estremecer. Puxou-a para seus braços, abraçando-a com força, como se pudesse protegê-la de todos os julgamentos, de todas as palavras cruéis. Não importa o que pensam ou dizem, murmurou contra seus cabelos. O que temos é real, Lena, é tudo o que importa. Ela queria acreditar nisso. Queria com todas as suas forças. Mas a confrontação com Roberto havia trazido à tona todas as dúvidas que tentava ignorar. Afastou-se gentilmente, olhando nos olhos de Breno. E se ele estiver certo? E se eu estiver atrapalhando suas decisões? E se por minha causa você estiver jogando fora uma oportunidade que nunca mais terá? A angústia em sua voz era palpável. Breno a estudou por um longo momento antes de responder. Seu olhar intenso, penetrante, como se tentasse transmitir toda a certeza que sentia direto para o coração dela. Lena, escute com atenção. Minha decisão de não vender horizontes não tem nada a ver com você. Ou melhor, não é por sua causa, mas sim pelo que descobri ao seu lado. Fez uma pausa buscando as palavras certas. Desde que Elisa partiu, vivi como um autômato. Trabalhava, comia, dormia e voltava a trabalhar. A fazenda era apenas um negócio, uma obrigação, um peso que carregava por tradição familiar. Sua voz suavizou,
seus olhos brilhando com emoção genuína. Mas você me lembrou o que é realmente viver, sentir, se apaixonar não apenas por alguém, mas pela vida em si. E percebi que Horizontes não é apenas terra, café e números em uma planilha. É lar, é futuro. É o lugar onde quero construir uma vida com você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lena enquanto absorvia as palavras dele. Queria acreditar, precisava acreditar, mas as dúvidas persistiam, alimentadas por anos de insegurança, por uma vida inteira sendo vista como inferior por sua origem humilde. E se um dia você se arrepender? Se perceber que poderia ter tido mais, feito mais, se não fosse por mim? Breno sorriu, um sorriso terno e paciente. Acho que está na hora de te mostrar algo, disse, pegando sua mão e guiando-a para fora da cozinha. Caminharam em silêncio pelos corredores da casa, subindo as escadas até o terceiro andar, uma área onde Lena raramente ia. Pararam diante de uma porta de madeira maciça no final do corredor. Este era o escritório do meu pai, explicou Breno. Mantive tudo como estava desde que ele nos deixou. Venho aqui às vezes quando preciso pensar, me conectar com minhas raízes. Abriu a porta, revelando um cômodo amplo e elegante, com prateleiras de livros cobrindo as paredes, uma grande escrivaninha de madeira escura dominando o centro, e janelas amplas oferecendo uma vista panorâmica da fazenda. Lena entrou hesitante, sentindo-se como se invadisse um espaço sagrado, um santuário de memórias familiares às quais não pertencia. Breno dirigiu-se a uma das estantes, removendo cuidadosamente um livro grande e encadernado em couro. Colocou-o sobre a escrivaninha e fez sinal para que Lena se aproximasse. Este é o diário do meu avô, disse, abrindo-o com reverência. Ele começou a escrevê-lo quando comprou as primeiras terras que eventualmente se tornariam Horizontes. Era um homem simples, filho de imigrantes italianos, sem educação formal ou conexões importantes. Folheou as páginas amareladas com cuidado, até encontrar o que procurava. Aqui, apontou para uma entrada específica, escrita em uma caligrafia elaborada, mas irregular, claramente de alguém que aprendera a escrever já adulto. Leia. Lena inclinou-se sobre o livro, os olhos percorrendo as palavras escritas décadas antes. Hoje completamos 5 anos desde que comprei estas terras. Muitos riram de mim, o filho do imigrante pobre, o rapaz sem estudos tentando construir algo do nada. Antônio, disseram, volte para o trabalho nas lavouras dos outros, é o seu lugar. Mas Catarina acreditou em mim. Uma moça de família respeitável, que poderia ter escolhido qualquer um, escolheu o sonhador sem vintém. Juntos transformamos suor em sementes, sementes em plantas, plantas em futuro. Hoje, enquanto observo nossa pequena plantação de café florescer, sei que fizemos a escolha certa, mesmo contra tudo e todos. As palavras a atingiram profundamente. Era como se o avô de Breno falasse diretamente com ela, através do tempo, compartilhando uma experiência que, apesar das diferenças de época e circunstância, ressoava com sua própria situação. Sua avó, murmurou, olhando para Breno com uma compreensão recém-descoberta. Ele assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Catarina Bianchi, filha do médico da cidade, educada em colégio de freiras, falava 3 idiomas. Todos esperavam que se casasse com um homem de posição equivalente ou superior. Em vez disso, apaixonou-se pelo neto de imigrantes que trabalhava como capataz na fazenda vizinha e sonhava em ter seu próprio pedaço de terra. Fechou o diário com cuidado, devolvendo-o à estante. Quando eram jovens, enfrentaram o mesmo tipo de preconceito, os mesmos olhares de desaprovação, os mesmos comentários maldosos que enfrentamos hoje. A história se repete, Lena, apenas com personagens diferentes. A revelação trouxe uma nova perspectiva para Lena. Não era a primeira pessoa na família Voss a enfrentar julgamentos por seu relacionamento. Não era a primeira a ser considerada inadequada, insuficiente. E, no entanto, Catarina e Antônio haviam triunfado, construindo não apenas um relacionamento duradouro, mas um legado que perdurava até hoje. Por que nunca me contou isso antes? Perguntou, emocionada com a história. Breno aproximou-se, tomando seu rosto entre as mãos com ternura. Acho que estava esperando o momento certo. Queria que entendesse que o que estamos vivendo não é algo novo ou estranho para esta família. Faz parte da nossa história, do nosso DNA.
beijou-a suavemente nos lábios. Os vós têm uma longa tradição de seguir o coração, mesmo quando o mundo diz que estão errados. O beijo aprofundou-se, carregado de emoção, de compreensão mútua, de uma conexão que transcendia o presente e se enraizava no passado e no futuro simultaneamente. Quando se separaram, Lena sentia-se diferente, mais forte, mais segura, como se tivesse encontrado finalmente seu lugar no mundo, na história da família Voss. Então, disse Breno, estudando seu rosto com cuidado, ainda acha que está me impedindo de tomar a decisão certa? Que deveria me deixar vender a fazenda e seguir em frente? Lena sorriu, um sorriso genuíno e confiante. Não, respondeu simplesmente. Acho que estamos exatamente onde deveríamos estar, fazendo exatamente o que deveríamos fazer. Saíram do escritório de mãos dadas, descendo as escadas em um silêncio confortável. A casa parecia diferente para Lena agora. Não mais apenas a propriedade imponente do homem que amava, mas um lar com história, com raízes, um lugar ao qual finalmente sentia que pertencia. Ao chegarem ao térreo, Dona Neuza os esperava com uma expressão preocupada. Tem alguém querendo falar com a senhorita, disse dirigindo-se a Lena. Uma moça chamada Clara. Disse que é urgente. O coração de Lena acelerou. Clara nunca vinha à fazenda sem avisar antes. Algo devia ter acontecido. Onde ela está? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Na sala de visitas, respondeu Dona Neuza. Parecia bastante agitada. Lena olhou para Breno, que assentiu encorajadoramente. Vá, estarei no escritório se precisar de mim. Com um aperto rápido em sua mão, Lena dirigiu-se à sala de visitas, o coração batendo forte no peito. O que poderia ser tão urgente para fazer Clara aparecer sem aviso? Ao entrar na sala, encontrou a amiga andando de um lado para o outro, claramente ansiosa. Clara era o oposto de Lena em muitos aspectos. Extrovertida, confiante, sempre pronta para uma aventura. Mas naquele momento, parecia preocupada, quase assustada. Clara, o que aconteceu? Clara virou-se ao ouvir a voz da amiga, correndo para abraçá-la com força. Lu, graças a Deus você está bem. Afastou-se, segurando Lena pelos ombros, estudando-a como se procurasse sinais de ferimentos ou angústia. Estou bem, garantiu Lena, confusa com a reação da amiga. Por que não estaria? Clara mordeu o lábio, hesitante. É que, bem, eu encontrei seu pai ontem. Ele estava perturbado. Disse que Roberto Voss foi visitá-lo. O sangue gelou nas veias de Lena. Seu pai, Joaquim Olins, era um homem simples e honrado. Trabalhador rural a vida toda, criara Lena e suas irmãs sozinho, após a partida precoce da esposa. Era protetor, por vezes até demais, e nunca aprovara completamente o relacionamento dela com Breno, embora tivesse aceitado a situação com resignação. O que Roberto queria com meu pai? Perguntou, sentindo o medo crescer dentro dela. Clara hesitou novamente, claramente relutante em ser portadora de más notícias. Segundo seu pai, Roberto disse que Breno está prestes a perder tudo, que a fazenda está afundada em dívidas, que será vendida ou leiloada em breve. Sugeriu que você estava sendo usada, que Breno planejava abandoná-la assim que resolvesse seus problemas financeiros. A ciência, raiva substituiu o medo no peito de Lena. Como Roberto ousava interferir em sua família, espalhar mentiras, tentar envenenar seu pai contra Breno. É tudo mentira, disse com firmeza. Horizontes não está endividada. A situação financeira é estável. Roberto quer vender por ganância, não por necessidade. Clara assentiu, parecendo aliviada. Foi o que imaginei. Mas seu pai... Você sabe como ele é, Lu. Ficou preocupado. Acha que você deveria voltar para casa enquanto ainda tem chance? Foram suas palavras. Lena sentiu uma pontada de tristeza. Amava seu pai profundamente e sabia que suas preocupações vinham de um lugar de amor, de desejo de protegê-la. Mas também sabia que não poderia viver sua vida baseada nos medos dele. Preciso conversar com ele, decidiu. Explicar a situação, tranquilizá-lo. Clara hesitou mais uma vez. Tem mais uma coisa, Lu. Roberto ofereceu dinheiro ao seu pai. Uma quantia considerável, segundo ele, para convencê-la a deixar Breno. A revelação atingiu Lena como um golpe físico. Roberto havia tentado comprá-la através de seu pai? Até onde iria para separar Breno dela? Meu pai aceitou, perguntou, embora já soubesse a resposta.
Joaquim Olins poderia ser muitas coisas, mas nunca um homem que pudesse ser comprado. Clara balançou a cabeça energicamente. Claro que não. Seu pai pode não aprovar completamente seu relacionamento com Breno, mas nunca aceitaria dinheiro para interferir em sua felicidade. Na verdade, foi por isso que ficou tão perturbado. Sentiu-se insultado e humilhado. Lena suspirou, sentindo simultaneamente alívio e preocupação. Alívio por seu pai ter mantido sua integridade. Preocupação pelo que Roberto poderia fazer a seguir. Preciso vê-lo, disse determinada. Hoje mesmo. Clara sorriu, mais relaxada agora que havia entregado seu recado e visto que Lena estava bem. Ele está esperando por você. Disse que não sairia de casa até que você aparecesse. Lena abraçou a amiga com força. Obrigada por vir me avisar. Por se preocupar comigo. Clara retribuiu o abraço. A amizade de anos evidenciada no gesto simples, mas carregado de significado. Sempre, Lu, sempre. Após a partida de Clara, Lena dirigiu-se ao escritório de Breno. Encontrou-o ao telefone, provavelmente lidando com as consequências da reunião desastrosa daquela manhã. Ao vê-la, encerrou rapidamente a ligação. Está tudo bem? Perguntou, notando imediatamente sua expressão preocupada. Lena contou tudo o que Clara havia dito. A visita de Roberto a seu pai, as mentiras sobre a situação financeira da fazenda, a tentativa de suborná-lo. À medida que falava, via o rosto de Breno endurecer, a raiva contida refletida em cada linha de sua expressão. Isso foi longe demais, disse ele quando ela terminou. Roberto ultrapassou todos os limites. Levantou-se, caminhando pela sala como um leão enjaulado. Estou cansado de suas manipulações, de suas tentativas de controlar minha vida, minhas decisões. Primeiro tenta me convencer. Depois tenta me pressionar, agora tenta destruir meu relacionamento, interferindo em sua família. Parou, olhando para Lena com determinação feroz. Acabou. Amanhã mesmo falarei com os advogados para iniciar o processo de divisão da propriedade. Pagarei a Roberto sua parte em dinheiro, mesmo que tenha que hipotecar metade das terras. Não me importo. Só quero ele fora da minha vida, da nossa vida. Lena aproximou-se preocupada com a intensidade de sua reação. Breno, tem certeza? É seu irmão, sua família. Ele pegou suas mãos entre as dele, seu olhar intenso. Você é minha família agora, Lena. Você e quem mais escolhermos trazer para nossas vidas no futuro. Roberto teve sua chance de me apoiar, de respeitar minhas escolhas. Escolheu o caminho da manipulação e da traição. Havia uma finalidade em suas palavras que Lena nunca ouvira antes. Uma decisão tomada, um caminho escolhido sem volta ou hesitação. E quanto ao meu pai? E perguntou ainda preocupada. Preciso vê-lo explicar a situação. Breno assentiu. Vamos juntos. Agora mesmo. Está na hora de conversarmos com ele, homem a homem. De esclarecer tudo de uma vez por todas. A determinação dele deu força a Lena. Sim, estava na hora de enfrentar todos os obstáculos diretamente, sem mais esconderijos ou meias-verdades. Ele pode não recebê-lo bem, advertiu. Meu pai é um homem orgulhoso e depois do que Roberto disse... Breno sorriu, um sorriso confiante que transformava seu rosto. Então terei que conquistá-lo assim como conquistei a filha. Beijou-a suavemente. E sou muito persistente quando quero algo de verdade. Lena retribuiu o sorriso, sentindo uma onda de amor por este homem que enfrentava cada desafio de frente, sem recuar, sem desistir. Vamos então, disse entrelaçando seus dedos aos dele. Está na hora de enfrentarmos o mundo juntos. Saíram da fazenda de mãos dadas, sob o olhar aprovador de Dona Neuza, que observava da varanda. O sol da tarde iluminava os campos de café, prometendo um novo dia, um novo começo. Lena não sabia o que encontrariam na casa simples onde crescera, como seu pai reagiria ao ver Breno, o que o futuro reservava para eles. Mas pela primeira vez desde que tudo começara, sentia-se completamente segura. Não importava o que viesse, enfrentariam juntos, como Antônio e Catarina haviam feito décadas antes, como verdadeiros vós. A pequena casa de Joaquim Olins ficava nos arredores de Bambiria. Quando chegaram, Lena sentiu o coração acelerar. A casa simples de alvenaria azul desbotada, com o pequeno jardim cuidadosamente mantido, parecia simultaneamente familiar e estranha. Ele é um bom homem, disse olhando para Breno. Duro às vezes, teimoso, mas tem um coração enorme.
Só quer me proteger. Breno pegou sua mão. E pretendo mostrar a ele que também quero protegê-la. Quando bateram na porta, ela se abriu revelando Joaquim Olins, um homem de presença forte, rosto marcado pelo sol e trabalho, cabelos grisalhos que outrora foram escuros como os de Lena. Pai, disse ela, adiantando-se para abraçá-lo. Por cima do ombro, Joaquim estudava Breno com olhos desconfiados. Então você é o homem que levou minha filha, disse finalmente. Sou Breno Voss, e não levei sua filha. Ela escolheu ficar comigo, assim como escolhi ficar com ela. A honestidade direta pareceu surpreendê-lo. Entre, disse, abrindo mais a porta. Dentro da casa simples, Joaquim foi direto ao ponto. Roberto veio me ver. Disse que você está falido, que vai perder tudo, que está usando minha filha. É tudo mentira, respondeu Lena. Roberto quer que Breno venda a fazenda. Como ele se recusa, tenta nos separar. E quanto à minha filha? Perguntou Joaquim. O que ela representa para você? Sua filha é a melhor coisa que já aconteceu em minha vida, respondeu Breno com convicção. Depois que perdi minha esposa, tornei-me uma sombra. Lena me trouxe de volta à vida e pretendo passar o resto da minha vida com ela, apoiando seus sonhos, como o de se tornar professora. Algo nas palavras de Breno tocou Joaquim. Se algum dia a fizer sofrer, responderei por ela. Entendo e prometo que nunca darei motivo para essa conversa. Quando deixaram a casa, Joaquim abraçou a filha. Seja feliz. É tudo o que sempre quis para você. Ao retornarem à fazenda Horizontes, Dona Neuza os esperava com notícias preocupantes. Roberto voltaria no dia seguinte com advogados. Na manhã seguinte, prepararam-se para a batalha. Quando os carros chegaram, não era apenas Roberto, mas vários visitantes, incluindo, para surpresa de Breno, sua mãe. Mãe, exclamou completamente pego de surpresa. Carmen Voss, elegante e imponente, raramente deixava Belo Horizonte. Breno, meu filho. Seus olhos pousaram em Lena. E você deve ser Lena Olins. Roberto me contou sobre a situação, incomum. A proposta de compra é excepcional, disse Carmen. O que você pensa sobre isso, Lena? Penso que Horizontes é mais que uma propriedade, respondeu Lena com calma surpreendente. É um lar, uma história. E o que existe entre Breno e eu é real. Não é uma distração. É amor, simples assim. Carmen a estudou por momentos antes de sorrir. Você me lembra alguém, sabia? Quando conheci Eduardo, eu tinha apenas 20 anos. Minha família não aprovava. Meu pai chegou a oferecer dinheiro para que ele me deixasse. O paralelo era impossível de ignorar. Eduardo recusou, claro. E eu era como você, determinada a seguir meu coração. Voltando-se para Breno, ela continuou. Seu pai entenderia sua decisão de escolher o amor acima de considerações financeiras. Você não desaprova? E perguntou Breno cautelosamente. Como poderia desaprovar algo que o trouxe de volta à vida? Seja bem-vinda à família, Lena. Roberto, derrotado, aceitou a decisão. Espero que saiba o que está fazendo, irmão. Sei, Roberto. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que estou fazendo. Nos meses seguintes, Lena iniciou seus estudos para se tornar professora. Roberto gradualmente retomou contato com o irmão. E em uma tarde primaveril, no mirante da fazenda, Breno ajoelhou-se diante dela. Lena Olins, você mudou minha vida. Quer se casar comigo? Sim, respondeu simplesmente porque não havia necessidade de mais palavras. Enquanto o sol se punha sobre os campos de café, Breno a abraçou. Te amo, sussurrou. Sempre. Sempre, ela respondeu, porque algumas verdades são simples assim. Lena finalmente encontrara seu lugar no mundo. Nos braços de Breno na fazenda Horizontes, na família Voss. Um lugar que podia chamar de lar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lena e Breno tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos no Brasil. Como seria sua reação se enviasse por engano uma mensagem reveladora para alguém que nunca deveria ver?
Conte-nos nos comentários. E não perca nossos próximos conteúdos, onde novas emoções, reviravoltas e romances aguardam por você. Afinal, assim como Lena descobriu, às vezes os maiores erros podem levar aos mais belos recomeços.